Olá pessoal, hoje nós fizemos a página 129 do livro de ciências. Nós temos aqui o ligando os pontos. Observe as imagens de acordo com o nível de organização do corpo humano, da menor estrutura à maior estrutura. Aqui nós temos o desenho que está representando um pulmão, aqui nós temos uma representação de célula, aqui a representação do sistema respiratório e aqui nós temos o tecido. Então, para mim colocar da estrutura menor para a maior, eu vou colocar de 1 a 4, tá? Então, desses 4 exemplos aqui, nós sabemos que a célula é a parte menor, certo? É a estrutura menor. Com a junção das células, nós temos aí tecido e depois nós conseguimos ter a formação do órgão, que é o que? Aqui é um exemplo do pulmão, tá? E aqui, para finalizar, o sistema respiratório, que é formado aí por várias partes. Nós consideramos aí as cavidades nasais, a laringe, né, a faringe e os pulmões. Enfim, nós vamos ver passo a passo aí desse sistema na próxima aula, tá? Então, do menor para o maior, a classificação ficou 3-1, 4-2. Depois da nossa aula online, nós fizemos a letra B, o que significa dizer que essas estruturas funcionam de forma integrada, tá? Então, é o que a Pro sempre tá batendo aí na mesma tecla, né? Que as células formam o quê? Unidas, elas vão formar o quê? Os tecidos. E aí eles se agrupam e formam o quê? Os órgãos. E cada órgão tem uma determinada função. Quando unido com outros órgãos, unidos aí com a parte de todo o nosso corpo, né? Cada sistema tem uma união de órgãos diferente. Vão formar o quê? Um sistema. Então, vocês não podem esquecer dessa forma aí, dessa maneira que nós falamos que o corpo ele trabalha de maneira integrada, certo? Letra 2, nós temos a imagem de uma célula, nós conseguimos observar a parte interna e externa, lembrando que as cores são cores fantasias e que na aula passada nós vimos que a composição da célula é núcleo, membrana plasmática e citoplasma, certo? Nós aprendemos que o quê? Que quem comanda a célula é o núcleo, essa parte aqui central, tá? Da célula. Ele manda o quê? Ele manda uma mensagem para a célula para poder comandar essa célula, tá? E o citoplasma? O citoplasma, ele seria o quê? Uma região interna da célula, ou seja, ele está entre o núcleo e entre a membrana plasmática, certo? E aí o que acontece? Nele nós temos os processos celulares aí de respiração, digestão e o transporte de substâncias, tá? Já na membrana plasmática nós temos o envoltório, tá? Que é toda uma proteção aqui, que nós temos a separação da parte interna da célula com a parte externa, tá? Então, aqui nós temos um esboço. Então, aqui era somente para vocês classificarem aí o que era cada parte e a função. Então, letra A, que letra indica que o local onde estão as estruturas fazem a digestão e respiração da célula? Então, aqui vocês vão colocar que é a letra B, que é o nome do citoplasma, certo? Na letra B, que estrutura pode permitir a entrada ou a saída de substância da célula? Quem tem essa proteção aí, o que é? A membrana plasmática, certo? Então, é a letra C. Por quê? Porque ela vai separar o que está dentro e o que está fora da célula, tá bom? Depois, nós fizemos a página 130, que nós efetuamos uma leitura falando sobre o Leonardo da Vinci. Nós falamos aí que ele estudou, né, anatomia, ele se aprofundou aí para conhecer a parte da anatomia. Para quê? Para ele representar em suas obras aí pinturas mais
realistas, né, voltadas aí para a realidade. Porque o artista como Leonardo da Vinci tinha interesse no estudo sobre partes do corpo humano. Exatamente o que eu acabei de falar, tá? Porque suas obras ficariam mais próximas da realidade, né? Consequentemente, ele acabou chamando bastante atenção, ficou bem conhecido. Ele fez algo que era o quê? Diferente. 2. Quais as diferenças dos estudos do corpo humano na época de Da Vinci e nos dias atuais? Gente, antigamente não tinha tecnologia, né? A gente não tinha aquelas máquinas para poder fazer exame, para ver como que é a parte interna do corpo. Nós tínhamos que efetuar os estudos aí a partir do próprio corpo humano ali, ou do animal, e mexer naquela estrutura. Hoje em dia é tudo mais fácil, certo? E a 3, vocês tinham que citar quais os exames com que nós conseguimos visualizar a parte interna do corpo. Então tem vários, tem raio-x, tem ultrassom, certo? Tem aquele ressonância, que é nós temos uma alta resolução de imagem, que não tem uso de radiação. Então aí a gente conseguiu completar, certo? E então nós vamos dar continuidade ao conteúdo na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.